Era uma noite como essa, nebulosa, fria e chuvosa. Estávamos sentados na sala conversando sobre como havia sido o dia de cada membro da família. A porta da sala aberta e nossos 2 cachorros ainda filhotes brincando na área da frente. Quando vimos aquele uivo que estremeceu toda a casa e de repente, aquela criatura infernal apareceu. Mas antes, quero aqui falar como tudo se desencadeou. Nossa casa era em um lado mais rural da cidade. Muitos sítios, muito mato fechado, que escondia algo que em uma noite nos visitou. Meu irmão trabalhava na cidade, meu pai na roça e minha mãe cuidando de casa e eu ajudando os dois, além de ir para a escola na parte da manhã. Vivíamos uma vida feliz, pacata, tranquila, sem precisarmos de quase nada, pois com o que cultivávamos em nossas terras, dava para nos sustentar e até às vezes para vender nos comércios mais perto. Pois bem, era a quaresma do ano de 1967. Eu tinha meus 15 anos, meu irmão era mais velho do que eu 5 anos. Meus pais já passavam dos 40 e ainda assim cultivavam nossas terras com muito orgulho. Nunca apareceu ou surgiu boatos de nada de estranho por lá, e sempre ficávamos com as portas abertas até tarde da noite antes de dormir. Nossa proteção era uma garrucha que meu pai tinha e 2 cachorros, que antes de morrerem por conta já da idade, nos deixaram 2 filhotes, e na época daquele acontecido, eles já tinham 8 meses de vida. Naquele dia, o sol não estava brilhando com tanta intensidade como ele costumava. Umas nuvens negras cobriam os céus. Um vento frio que vinha da mata fechada nos deixava inquietos e apreensivos com qualquer coisa. Qualquer barulho que ouvíamos tínhamos medo, coisa que nunca tivemos lá. Parecia até mesmo avisos do que vinha por mais tarde. Quando a tarde foi se escondendo por detrás das árvores e a noite vinha sobre nós, começou a chover fraco, um frio forte, um escuro que dava medo até de sair para fora de casa. Depois que meu irmão chegou da cidade, fomos preparar a janta. Uma deliciosa sopa de galinha com legumes da horta de casa estava combinando com o clima chuvoso. E lembrando uma coisa, não era noite de lua cheia, pois eu me lembro bem e meu irmão pode me confirmar isso ainda hoje. Depois que terminamos, ficamos na sala assistindo TV e conversando. Depois que os cachorros também terminaram de comer, foram para a frente, onde tinha uma área e começaram a brincar. As horas iam passando e o sono chegando. A chuva havia parado, mas o frio continuava. Escutamos um estralo no mato, perto da cerca, mas como tinha ligado no terreno vizinho, relacionamos aquele barulho a isso. Depois, um barulho mais forte fez os cachorros começarem a latir, mas nem saímos para fora, pois a conversa estava muito boa, além do frio forte. Um forte uivo de trás da nossa casa gelou todas as nossas espinhas e os cachorros começaram a latir com mais força ainda. E escutamos quando um foi atacado e o outro foi jogado com tanta força na parede que estremeceu. Quando nos levantamos para ver o que era, a cabeça daquele primeiro que foi atacado foi lançada para dentro da sala. Um urro forte com mistura de pudor vinha bem de perto da porta. Minha mãe estava em choque quando vimos aquela mão peluda e negra abrindo lentamente a janela que ainda estava aberta, apenas encostada. Cena mais horrenda nunca verei na minha vida. Uma coisa monstruosa colocando a cabeça banhada em sangue do cachorro pela janela. Aquilo era um lobisomem. Meu irmão, como estava mais perto, fechou a janela com tanta força que acertou o focinho daquilo, que horror de dor. Meu pai correu e fechou a porta e veio buscar sua arma em cima do guarda-roupas. Minha mãe, em choque, rezava sem parar e eu, sem saber o que fazer, busquei uma foice para meu irmão e fiquei com minha mãe enquanto aquilo dava voltas ao redor da casa, urrando e uivando tentando entrar. Meu pai
com uma coragem tão grande que eu nunca tinha visto, e de vez em quando abria a janela e disparava na criatura, que investia contra as portas, mas por conter travas de madeira resistentes não conseguia quebrar. Aquele sufoco e terror foi um limite para nós aquela noite que demorou a passar. Quando deu por volta de umas 5 horas, aquilo saiu correndo igual um cavalo, e assim voltamos a ter paz. A cena mais triste foi ver o cachorro partido aos pedaços na área. A cabeça dentro de casa e o outro no lado de fora, com a espinha partida em 2. No terreiro e nas paredes, marcas de pegadas e garras, além de sangue e pelos negros. A quaresma daquele ano jamais irá sair de nossas mentes. Colocamos nosso sítio à venda na mesma semana e fomos para a cidade, onde lá formei minha família, assim como meu irmão. Mas nunca, jamais, iremos esquecer daquela noite. Boa noite e fiquem com Deus.